Foi considerada uma das pontes mais bonitas da Europa em 2017 e é um símbolo da engenharia em Portugal. A ponte 25 de Abril inaugurou em 1966, um ano depois do nascimento do ISQ. O Instituto de Soldadura e Qualidade é o nosso primeiro caso de análise às empresas dentro do novo Imagens de Marca. Pedro, antes de mais, muito obrigada por estares connosco e bem-vindo a esta nova fase também. Para nós é um prazer também associarmos a esta marca, que é o Imagens de Marca, e também a todo um novo formato que estão a desenvolver, e também parabéns à Cristina e a toda a equipa pelo magnífico trabalho que têm feito ao longo já de vários anos. Obrigada, Pedro. Olha, eu também acho que é uma boa forma de nós começarmos precisamente por falar do trabalho que o ISQ tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Reparei no estudo que estivemos a fazer na redação sobre a vossa empresa que nós, quando pensamos no ISQ, associamos assim um bocadinho à soldadura, que por sinal até temos aqui um som de fundo que tem tudo a ver, e à qualidade. Portanto, o ISQ fará soldadura e controle de qualidade. Mas não é nada disto, pois não? Não é nada disso, quer dizer, ou é muito mais do que isso. Hoje em dia, realmente, o grupo ISQ é um grupo muito abrangente, que toca uma diversidade de áreas, e eu mais à frente certamente depois irei explicar algumas dessas áreas, mas hoje em dia realmente a parte da soldadura e a parte de qualidade que tiveram na gênese do que foi o nascimento do ISQ, hoje em dia já são uma parte reduzida daquilo que nós fazemos. Mas recuando um bocadinho à história, o ISQ é criado, digamos, no final dos anos 50, quando em Portugal se estava a fazer um grande processo de industrialização do país. A ferrovia, a ponte sobre o Tejo... Onde estamos precisamente aqui no Pilar 7 da ponte sobre o Tejo, as refinarias, o caminho de ferro, todo um conjunto de fábricas, ou seja, todo esse processo, digamos, de industrialização do país, a siderurgia nacional, etc. Há realmente a CUF, todo um conjunto de grandes empresas e grandes projetos. Havia em Portugal uma entidade que trabalhava numa área muito específica, que era o LENEC, que ainda hoje existe e é uma referência, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E entendeu-se que era preciso uma outra entidade que complementasse a parte de engenharia civil que o LENEC fazia, mas que entrasse mais na vertente das estruturas metálicas, chamemos assim, para simplificar. E é aí que nasce, com a industrialização do país, que é criado o então IS, só Instituto da Soldadura, para trabalhar toda essa vertente, digamos, metálica, que o LENEC não assegurava tanto. E depois, quando é que é introduzido o quê na equação e o que é que ele trouxe de novo? Rapidamente se percebeu que a questão da soldadura, digamos, era redutora só da atividade que o ISQ e da abrangência que ele devia ter. Portanto, rapidamente, ao longo a partir da sua implementação, todos os anos praticamente o ISQ ia adicionando serviços àquilo que já fazia. E, portanto, com os tempos foi mudando de Instituto de Soldadura para Instituto de Soldadura e Qualidade, e hoje em dia, a nossa designação passou a ser Grupo ISQ e não tanto o ISQ, Instituto de Soldadura e Qualidade, porque efetivamente é altamente redutor da nossa atividade. Porque, por exemplo, quando nós no ISQ trabalhamos na área da química, na área da farmacêutica, na área da biotecnologia, na área do automóvel ou até mesmo no aeroespacial, não se compreende que a gente seja o Instituto da Soldadura. Exatamente. A partir de hoje eu tenho até aqui uma novidade para apresentar, que nós vamos passar a apresentar como o Grupo ISQ, a sigla ISQ, e não com a sigla por extenso Instituto de Soldadura e Qualidade. Estás-me a dar um exclusivo. Exatamente, é uma Muito novidade bem. em primeira mão para o Imagens de Marca e para este programa, que eu acho que merece, e para as pessoas também lá em casa perceberem. Não tem problema nenhum de falarmos no Instituto de Soldadura e Qualidade, temos muito orgulho na nossa história, é uma história com mais de 50 e tal anos ao longo dos tempos, que muito nos orgulha, mas efetivamente hoje em dia é redutora. A soldadura, que aliás ela própria hoje já evoluiu muito, para a Cristina perceberes, hoje em dia já não se fala tanto em soldadura, mas sim em tecnologias de ligação. Ou seja, como é que nós ligamos, unimos dois tipos de materiais. Podem ser em ferro ou podem ser um plástico com ferro
cerâmica com plástico, ferro com cerâmica, etc, etc. Eu já percebi que vou ter que pôr um travão na tua conversa, porque vamos conversar seguramente muito, mas falando de travões, porque estamos debaixo da ponte 25 de Abril e tentando também trazer aqui um pouco da forma como o ISQ toca a vida de todos nós. Foi uma enorme curiosidade quando comecei a perceber que, além dos 14 setores em que estão presentes e dos mais de 250 serviços diferentes, que vamos ter a oportunidade de falar disso, há uma curiosidade muito interessante. São milhares de pessoas que passam na ponte 25 de Abril todos os dias e o ISQ tem aqui uma presença muito constante. Temos um comboio exatamente a entrar agora por cima de nós. Exatamente. O que é que vocês fazem todos os dias para garantir que este som é tranquilo e que toda a gente que aqui passa não tem problemas? Claro. Podemos exatamente dar essa garantia ao conjunto dos portugueses e ao conjunto das pessoas que passam nesta ponte, que realmente é um símbolo de Lisboa e é um símbolo do nosso país, de Portugal. É uma imagem de marca? É uma imagem de marca absolutamente fabulosa. Aliás, viu-se isso recentemente quando a Apple lançou o último iPhone. Uma das fotos escolhidas era exatamente de uma pessoa junto aqui a esta nossa bonita ponte e foi uma das imagens que percorreu o mundo. Mas este é realmente um projeto que muito nos orgulha, porque ele realmente é um símbolo maior, digamos, da engenharia em Portugal e de tudo aquilo de bom que é possível fazer no nosso país. Une o norte e o sul do país numa infraestrutura fantástica e por dia passam aqui, em média, consoante obviamente as alturas do ano, cerca de 150 mil carros, 150 mil viaturas que todos os dias cruzam a margem norte e a margem sul da ponte, o que é efetivamente magnífico. Para além do comboio, que foi introduzido na ponte há poucos anos e que é uma presença assídua e que realmente foi um upgrade muito importante na ponte. Mas eu sei que vocês têm um trabalho muito importante aqui com cabos. E que quantidade de cabos que é esta, que, para grande surpresa minha, são superiores a 54 mil quilómetros, que é mais do que o perímetro da Terra. Exato. Explica lá isto. É assim, o que o ISQ faz aqui é assegurar todos os dias, digamos 24 horas por dia, 365 dias por semana. Por ano? Por ano, exatamente. 24 horas por dia, 365 dias por ano, através de uma equipa de entre 15 a 20 pessoas que, em permanência aqui na ponte, asseguram que tudo corre bem. Portanto, esse é um trabalho que muito nos orgulha, é um trabalho que fazemos há vários anos com um conjunto de técnicos muito dedicados que têm que percorrer a pé todo o comprimento da ponte e a altura da ponte. E muitas vezes têm que andar a 200 metros de altura, suspensos em cabos e em plataformas, para assegurar que toda a parte de eletrificação, toda a parte de soldadura, toda a parte de corrosão, toda a parte metálica de ligações, tudo isso está em perfeitas condições para que os tais 150 mil carros e os várias dezenas de comboios passem todos os dias em segurança nesta ponte. E isso é uma garantia com 50 anos de história. A ponte é um cartão de visita na história do ISQ? Sem dúvida, a ponte é sempre um cartão de visita, porque eu acho que não há nenhum português e mesmo várias pessoas na Europa e no mundo que conhecem esta ponte. Portanto, ter uma marca como o ISQ a desenvolver trabalhos num ícone de uma cidade e de um país é realmente uma coisa que nos orgulha muito e da maior importância. Eu sei que tu gostas de subir à ponte e também sei que aquele sítio lá em cima é um sítio que te inspira. O que é que encontras lá? Que visão é que dali trazes para o próprio trabalho que desenvolves como presidente no ISQ? A subida à ponte é realmente uma subida mesmo ao topo da ponte, não só aqui ao pilar, à zona do pilar 7, onde estamos, que nos permite subir até ao nível do tabuleiro onde passam os automóveis, mas depois ainda há o outro tabuleiro lá acima que fica praticamente nos tais 200 metros de altitude e é uma experiência absolutamente única. Demora-se quase cerca de 2 horas a fazer todo esse percurso. Eu já tive a oportunidade de o fazer, tendo em conta o trabalho que o ISQ desenvolve na ponte e a convite aqui da Infraestruturas de Portugal. E realmente, quando estamos lá em cima, o que nós vemos é o infinito. Portanto, temos uma visão a 360 graus, praticamente do que é o infinito. E a mim uma coisa que me inspira
bastante, digamos, é o futuro, é o infinito, é tentar ver para além daquilo quando a gente já não consegue ver. Portanto, subir lá acima dá-nos essa possibilidade de tentar ver um pouco mais além do que aquilo que no nosso dia-a-dia, um pouco cá mais em baixo, conseguimos ver. Portanto, afastas-te da floresta e vês a floresta num outro ângulo. Exatamente. Que outras coisas é que te inspiram quando estás fora do escritório? Quando estou fora do escritório, hoje em dia, eu tento dedicar o máximo de tempo à minha família. Portanto, casado, com 3 filhos, quando se trabalha 12 a 14 horas numa entidade tão grande e com uma abrangência tão grande como é o ISQ, em que temos um grupo, hoje em dia o ISQ, mais do que o ISQ é o grupo ISQ, que tem um conjunto de 35 empresas nesse grupo, espalhadas por mais de 20 países. Portanto, isto leva-nos a uma carga de trabalho muito grande, que praticamente são todos os dias 12 a 14 horas por dia de trabalho muito intenso em várias latitudes. Portanto, Mas precisas quando estás fora, precisas de arranjar nova energia para trazeres para o escritório depois? Claro que sim. E isso nada melhor do que, por exemplo, um passeio de bicicleta com os meus miúdos, ou uma tarde de praia, ou uma caminhada na floresta, ou um passeio de moto com os meus amigos, qualquer coisa desse género. Algo que nos permita... Eu diria que sim, controlando alguns riscos, como aliás no ISQ a gente aprende a controlar. Há pouco, aqui em jeito de início de conversa antes da entrevista, falávamos que uma das coisas que o ISQ está a fazer neste momento é precisamente, e já há algum tempo, é precisamente o controle de calibragem de coisas que tocam imenso a nossa vida. Por exemplo, quando vamos ao supermercado e pedimos 1 quilo de morangos, aquela balança garante-te que tens 1 quilo de morangos porque alguém no ISQ, no nosso laboratório de metrologia, se assegurou de fazer esse processo de calibração. Essa, efetivamente, é uma riqueza muito grande que o ISQ tem. Nós temos um conjunto de 16 laboratórios acreditados, que é algo que nos custa muito investimento todos os anos, mas que depois nos dá a garantia de poder desenvolver uma panóplia muito grande de serviços. E hoje aqui até posso dizer mais uma novidade também a ti, Cristina, que é a marca ISQ é uma marca que praticamente está omnipresente na vida de todos os portugueses, só que eles não sabem disso. Exatamente. Porquê? Porque nós somos muito modestos desse ponto de vista e também somos algo modestos, às vezes até demais, na maneira como comunicamos as nossas valências e as competências. Então, estando nós num programa que fala de marcas, aproveita o momento e diz lá a quem está em casa onde é que a vossa marca entra na vida de todos nós. É muito simples. Se nós quisermos pensar, por exemplo, numa pessoa desde que acorda de manhã até que se deita à noite, há um conjunto enorme de exemplos práticos que as pessoas lá em casa compreendem perfeitamente, onde a marca ISQ está presente. Quando nós acordamos e tomamos um banho e a água vem quente, certamente, se calhar, um técnico do ISQ assegurou, digamos, em alguma instalação industrial e na canalização lá em casa, que as coisas corriam todas como deve ser. Quando descemos, digamos, um micro-ondas, se calhar foi testado no nosso laboratório de ensaios de equipamentos elétricos, ou uma torradeira, ou uma máquina de café, ou mesmo um telemóvel. Quando saímos de casa e pegamos no nosso automóvel, por exemplo, e a antena do nosso automóvel certamente foi testada nos nossos laboratórios, dado que nós testamos praticamente as antenas todas das grandes marcas de referência no mundo. Quando entramos num parque de estacionamento, a máquina que vai contar o tempo e que nos vai dizer se a gente paga 1,20€ ou 1,70€ ou o que tivermos a pagar, certamente também foi calibrada em termos de contagem de tempo por uma empresa do ISQ. Quando vamos almoçar ou vamos ao supermercado e vamos pesar na balança 1 quilo de morangos, essa balança teve que ser calibrada. Ou uma área muito importante que são os equipamentos de suporte de vida ou os equipamentos de opressão num hospital. Ou mesmo na indústria. O que é que faz exatamente esses equipamentos do suporte de vida? Por exemplo, os equipamentos de recuperação de vida, quando a pessoa está em falência de vida e tem que levar, digamos, aqueles choques elétricos, têm que ser calibrados na exata medida em que o choque vai ser positivo para reanimar a pessoa e não contribuir ainda para, digamos, colocar a pessoa em situação. É caso para dizer que esta empresa faz parte da vida de todos nós, não é? Faz parte da vida de todos nós. Pedro, no vosso site, que é um mundo,
encontramos muitos dados interessantes sobre vocês, os tais mais 14 de setores diferentes onde atuam e os tais mais 250 serviços que prestam. Assim, em traços gerais, como é que, como Presidente, apresentarias a quem está a ver-nos o ISQ em poucas palavras? Portanto, em poucas palavras, o ISQ é uma entidade que garante que um conjunto de procedimentos se desenrola de acordo com os padrões que estão desenvolvidos. Em Portugal e no mundo. Em Portugal e no mundo. Essa é uma vertente que muitas pessoas também não têm noção. Era como eu referi há pouco, o ISQ, para além do ISQ, hoje em dia somos o grupo ISQ. Nós temos até um conjunto de marcas que não têm o nome ISQ, seja uma marca como a Labiagro, o QC Pharma, uma SO, todo um conjunto, a Labcal, etc. Todo um conjunto de marcas que não têm a sigla ISQ, mas são empresas do grupo ISQ. Duas perguntas antes de irmos para o ISQ, que sei que vamos continuar lá a conversa. Uma é, estamos a poucos dias de fazeres o primeiro ano de entrada neste novo desafio, já passaste por muitos outros locais antes de entrares no ISQ. Que balanço fazes deste primeiro ano? E a segunda pergunta é como é que tu vês o ISQ no futuro? O balanço que eu faço, sinceramente, é muito positivo. Houve aqui uma alteração radical, permitirem-me dizer radical, do ponto de vista da gestão do ISQ, que foi pela primeira vez passar a ter um gestor e não um engenheiro à frente do ISQ. O ISQ é uma casa de engenharia com fortes competências nessa área e nós temos dos melhores engenheiros do ISQ do mundo, estão presentes no ISQ, a grande maioria deles portugueses de alta qualidade. Mas passámos efetivamente ao longo da história, o ISQ sempre teve também engenheiros a nível dos órgãos sociais, a nível da administração e passámos a ter no último ano um gestor. Portanto, eu passei a trazer uma visão, digamos, diferente, mais do ponto de vista de definir uma visão estratégica, um caminho e aquilo para onde nós nos devemos dirigir, do que propriamente ter grandes competências na área da engenharia. Eu, sinceramente, digo com toda a humildade, eu de engenharia, de certas áreas de engenharia, percebo muito pouco, mas também não preciso perceber, porque a competência a nível de engenharia dos nossos diretores de primeira linha, do conjunto dos nossos colaboradores é tão grande, quando é para a engenharia, eles estão lá, eles é que sabem do assunto. O meu papel aqui, é esse balanço que eu faço, é definir um rumo para o ISQ e onde é que nós queremos colocar o ISQ nos próximos 10 a 15 anos. E aí a grande visão e o grande processo de transformação que o ISQ atualmente tem que fazer é a sua adaptação aos tempos modernos, nomeadamente às questões da digitalização da economia. O digital está a transformar completamente a economia e a sociedade e está a entrar em força também na indústria. Portanto, toda a indústria, seja ela automóvel, seja nas energias, seja nas engenharias, está também a absorver esse choque do digital. E o ISQ, que no passado esteve sempre mais presente em processos, digamos, físicos, tem que também evoluir rapidamente para os processos intangíveis, para os processos digitais. E como é que vês o ISQ daqui a 10 anos? Vejo exatamente o ISQ a continuar a afirmar uma marca muito forte, a tal marca que é omnipresente na vida de muitos portugueses e na vida de muitas empresas e a desenvolver uma área cada vez maior e competências cada vez maior na área do digital. Podemos esperar uma nova marca nesta nova década? Sim, por exemplo, um ISQ digital é uma coisa que vai ter que certamente acontecer. Pedro, viemos do Pilar 7, da Ponte 25 de Abril, aqui para o vosso edifício de Cisa Vieira. Há pouco falámos sobre alguns dos desafios que a indústria também, tal como toda a economia hoje enfrenta, o desafio da digitalização. Há aqui uma quase ligação natural entre a digitalização e a inovação, não há? Absolutamente, Cristina. O que acontece hoje em dia, sobretudo nos processos industriais, é que a digitalização da economia entrou em força também em toda a área industrial. E, portanto, nós vamos ter que preparar as nossas fábricas, a maneira como fazemos o comércio, como vendemos as coisas, como as produzimos, também embebendo toda a componente do digital que está a atravessar toda a economia e a sociedade. E é isso que nós também no ISQ atualmente estamos a fazer.
Eu dou um exemplo muito simples para as pessoas nos perceberem. Nós, por exemplo, fazemos inspeções de parques eólicos. Como é que nós fazemos as inspeções às torres eólicas, aos aerogeradores? Mandamos uma equipa de 7, 8, 9 pessoas para um parque eólico e durante 4, 5 dias eles esticam os cabos, sobem lá acima e andam por ali a ver se há algum problema a nível dos aerogeradores e das torres eólicas. Hoje em dia, como é que nós estamos a fazer isso? Com recurso a meios digitais. Portanto, nós pegamos num drone que, através de um algoritmo pré-definido, um drone autónomo, faz a leitura completa da torre eólica e consegue fotografar em HD e através de infravermelhos e transmitir através do Wi-Fi para um tablet ou em tempo real. Portanto, isto altera radicalmente a maneira de fazer uma inspeção que normalmente era feita de um modo tradicional e hoje é feita com recursos a meios digitais. Vantagens disto, tanto para nós como para o cliente. Em vez de eu demorar uma semana a fazer a inspeção a 14, 15 ou 20 torres eólicas, eu consigo fazer em 1 ou 2 dias. Ou seja, o parque pode estar permanentemente a funcionar. Muito bem. A inovação é uma palavra muito importante para vocês. Porquê? A inovação é assim, quem não inova não consegue estar no mercado, não consegue, digamos, apresentar novas soluções. Portanto, uma das grandes riquezas do ISQ é que nós, para além das atividades normais que desenvolvemos sempre projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, que são projetos muitas vezes longos, que demoram 2, 3, 4, 5 anos, mas que nos permitem desenvolver novas tecnologias, novas metodologias, que depois vamos aplicar nos processos normais que nós fazemos no dia a dia. Portanto, se não estivermos permanentemente a inovar, não estamos permanentemente a apresentar ao cliente novas soluções, sobretudo mais competitivas. Daquilo que fui lendo para preparar esta nossa conversa, acho que posso dizer que a inovação vos leva literalmente ao espaço, não posso? Absolutamente. Essa é uma questão que muita gente não tem noção em Portugal também, que é, nós pensamos que coisas como a aeronáutica ou o aeroespacial, e que agora está tão na ordem do dia até do ponto de vista de comunicação, com a questão do Elon Musk e do Tesla, que anda a sobrevoar algures pelo espaço, mas mesmo em Portugal, nós já há vários anos que o ISQ desenvolve projetos e atividades no aeroespacial. E é uma atividade em que cada vez mais estamos a apostar. Porquê? Porque vai ter um crescimento absolutamente exponencial. Vocês, ao que sei, estão envolvidos na construção do primeiro satélite português. Exatamente. Nós estamos, um dos projetos onde estamos envolvidos atualmente e que acreditamos bastante, é o projeto Infante, que vai ser em que se vai desenhar e construir a primeira constelação de microsatélites portugueses, que é um conjunto de 20 a 25 microsatélites. E porque é que isto é tão importante? Porque hoje em dia, nós, por exemplo, quando compramos um pacote de comunicações, temos o telefone fixo, temos o cabo, temos X canais, 200 megas, o que for. Dentro de alguns meses ou de alguns anos, não muito distante, vamos ter tudo isso e mais uma linha dedicada de satélite quase a nível individual. Isto já está a acontecer nas empresas e vai acontecer praticamente também com o evoluir dos tempos nas próprias famílias. Como é que isso vai tocar e mudar a nossa vida? Vai mudar porque nós passamos o que hoje nós temos, por exemplo, a nível da cloud, passamos a ter uma cloud a nível mundial e a nível de todo o globo e qualquer dia também a nível dos vários planetas. Portanto, isto é uma coisa que está a acontecer. Não vamos poder... É extraordinário. É extraordinário. Sei que vocês também estão bastante envolvidos com projetos internacionais. A internacionalização é um fator crítico de sucesso para o ISQ? É um fator crítico porque o país, como nós sabemos, o nosso país não é assim tão grande, o conjunto das nossas empresas também não é assim, sobretudo é de grandes empresas, não é assim tão grande. Portanto, qualquer entidade com a ambição e com o espectro de atuação como o ISQ, não faz sentido atuar só no mercado nacional. Portanto, desde cedo que o ISQ se internacionalizou e hoje em dia é eventualmente das entidades portuguesas mais internacionalizadas. Nós estamos presentes em mais de 25 países, portanto, como Brasil, Angola, Moçambique, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Timor, Macau, Hong Kong, Noruega, Espanha, Turquia. Portanto, o ISQ consegue tudo aquilo que nós fazemos a nível nacional, conseguimos também fazer a nível internacional.
É quase uma réplica do trabalho desenvolvido aqui noutros mercados, adaptados naturalmente. Adaptados naturalmente. Qual é que é o volume de receitas da internacionalização para o total de receitas do ISQ? Nós praticamente já 2/3 das nossas receitas, ou seja, cerca de 60%, já são conseguidas fora do território nacional. E isso é efetivamente muito importante, porque é aí que a gente consegue cada vez crescer mais. Hoje em dia estamos em 25 países, a nossa missão é ir permanentemente somando países e geografias onde podemos estar, porque a nível do território nacional chega a um ponto em que é difícil crescer muito mais, por isso tivemos que nos internacionalizar. Portanto, hoje em dia, de um volume global de faturação do grupo ISQ na casa dos 85 milhões de euros, 60% já são receitas que vêm do exterior. Espetacular. É uma aposta de continuidade? É uma aposta de continuidade, cada vez mais. As empresas, se não se internacionalizarem, não têm hipótese de crescer. Quais é que são as áreas mais importantes a nível da vossa internacionalização? Nós estamos a apostar muito, como eu referi há pouco, na parte do aeroespacial, porque isso e aí compreende-se perfeitamente que tem que ser feito a nível internacional. Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, na Guiana Francesa, onde é o local de lançamento, a base de lançamento de foguetões da Agência Espacial Europeia, nós temos engenheiros do ISQ em permanência nessa base de lançamento de foguetões, para que quando se faz a contagem decrescente, o célebre 10, 9, 8, 7, 6, 5, não é? Por aí fora, e se carrega naquele botão e o foguetão parte, nós garantimos que tudo corre bem. E, por exemplo, o ISQ consegue estar também neste tipo de setores como o aeroespacial. Portanto, essa é uma grande aposta que estamos a fazer, assim como o agroalimentar, que vai crescer muito nos próximos anos. Nós temos um projeto muito giro nessa área, que é o Grow to Green. O que nós conseguimos desenvolver ali chama-se o Indoor Farming, que é a produção de alimentos em ambientes controlados. Ou seja, é uma espécie de um frigorífico gigante, onde nós conseguimos simular todas as condições da terra e do clima e fazer que as plantas, as ervas aromáticas, seja uma alface, seja um manjericão, seja salsa, sejam coentros, cresçam num ambiente completamente controlado. E qual é a vantagem disto? É que não vamos utilizar nem pesticidas, nem contaminantes e vamos ter poupanças de energia e de água absolutamente brutais. Não é uma coisa assim um bocadinho estranha ou assustadora pensar na ideia de que nós crescemos a ouvir falar que os alimentos mais saudáveis são aqueles que vêm da terra, não é? E agora, de repente, há dias também falava disso com o chefe Avilés, porque ele nos Estados Unidos teve contacto também com projetos que, inclusive, se considera a possibilidade da própria carne ser criada desta forma. Não é um pouco estranho? É um pouco estranho, mas é assim, Cristina, a gente não pode parar o futuro. Portanto, o futuro é sempre algo que vem aí que a gente não pode parar. Portanto, mais vale a gente querer fazer parte dele. E fazer parte dele, entretanto, tentando controlar aquelas variáveis que nos assustam um pouco, e a Cristina referiste bem, algumas dessas fazem-nos à partida alguma confusão, mas quando nós depois passamos para o outro lado e pensamos nos benefícios que este tipo de alimentação também tem, por exemplo, um doente oncológico pode comer uma alface porque ela tem uma garantia a 99,9% que não tem nenhuma bactéria. Portanto, também abrimos aqui outro espectro e outro mercado e outro público-alvo que às vezes noutro tipo de produtos não tínhamos. Agora, uma coisa não invalida a outra. Uma alface nascida na terra, ou um nabo, um rabanete, laranjas, o que a gente quiser, terá sempre um magnífico sabor de tudo o que é produzido, digamos, na meia natureza, não é? O que é mais extraordinário é que nós tão depressa falamos de alfaces, exato, como de refinarias. Exatamente. Ou da aeronáutica, de energia, da agroalimentar ou da farmacêutica. Ou de pontes que ligam as duas margens. Exatamente. O que é que se pode esperar, o que é que vocês estão a fazer, a desenvolver nos projetos ligados à refinaria que têm também a nível internacional? Sim, um dos setores sempre muito importante onde o ISQ apostou ao longo dos anos é o chamado setor do oil and gas, do petróleo e do gás. E, portanto, o ISQ tem uma larga experiência nessa matéria, que é outra coisa que nós muitas vezes não identificamos com Portugal, porque em Portugal não temos exploração, digamos, de petróleo, e, portanto, pensamos que não há cá engenharia e pessoas dedicadas a essas atividades. Mas o ISQ trabalha há longos anos na área do oil and gas e trabalhamos para as principais marcas a nível mundial. Nós estamos em Angola a trabalhar com a Sonangol,
ou estamos nos Emirados Árabes Unidos a trabalhar também na área da extração do petróleo, ou na Argélia na área do gás, ou digamos com a State Oil na Noruega ou o Petrobras no Brasil. Portanto, mesmo numa área que a gente não identifica com recursos endógenos ligados ao território nacional, o ISQ desenvolve atividades de engenharia, de inspeção, de certificação nessas áreas. E também o desenvolve e consegue uma atividade tão alargada porque também se preocupa muito com a formação dos seus engenheiros, dos seus quadros. Sei inclusive é que vocês têm um edifício somente para formação. É verdade. Qual é que é o nível de atividade que existe nesta área? A atividade da formação foi uma área sempre muito importante no ISQ e vai continuar a ser importante. O que nós estamos a assistir também nessa área é a adaptação dos conteúdos e das metodologias, na tal vertente do digital que eu há pouco falava, e digamos a dar formação, chamada hoje em dia um bocadinho de formação 4.0, em que nós ainda esta semana temos vários Open Days a decorrer nessa área, com drones, com simuladores de realidade aumentada e outro tipo de tecnologias que já permite até cativar os jovens para este tipo de formação. O ISQ já deu mais de 1 milhão de horas de formação, de pós-graduações, com todo um conjunto de quantas pessoas? Mais de 100 e tal mil pessoas. Passam permanentemente aqui pelo nosso edifício da formação, seja no próprio edifício, seja formação nos próprios locais de trabalho, onde nós damos também formação. E ficam por cá? Ou são estrangeiros que passam por cá? Qual é o perfil dos Uns ficam formandos? nas empresas cá, outros vão para, digamos, depois uma das grandes vantagens deste tipo de formação é que permite aos estudantes e aos técnicos obterem certificações internacionais. Portanto, eles a partir daí podem trabalhar em qualquer local do mundo. Portanto, isso é muito importante. Vocês querem deixar uma marca na humanidade? Eu acho que isso era ser um bocadinho demasiado, talvez, pretenciosos. Agora, como eu referi atrás, que a marca ISQ é efetivamente uma marca que está quase omnipresente na vida de muitos portugueses, eu acho que isso que efetivamente cada vez mais é assim. E hoje em dia é importante as pessoas perceberem o seguinte, e sobretudo as camadas mais jovens. Nós devemos ter muito orgulho em pessoas como o Cristiano Ronaldo, a Marisa, o Salvador Sobral, o Nelson Évora e tanto um conjunto no Mourinho, etc., na Amália, no Eusébio. Mas também nas empresas nacionais, hoje em dia também não é? devemos ter muito orgulho nos jovens engenheiros portugueses que conseguem disputar o chamada Primeira Liga, a Liga dos Campeões do Campeonato da Engenharia. E o ISQ proporciona a muitos jovens exatamente isso, poderem estar na Liga dos Campeões da Engenharia. Pedro, não vou pedir mais perguntas nem respostas, porque esta foi uma ótima forma de nós terminarmos a nossa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos ali o horizonte, eu acho que vale a pena. O que é que me estavas a dizer mesmo que era lá no fundo? O nosso edifício que está associado aqui em Oeiras,